life in prison. Allegedly, he's going to be indicted for the murder of Tupac and the Notorious B.I.G. Diddy was there with Jimmy Henchman, right? Jimmy Henchman had a problem with Tupac. This is why Tupac got shot at Quad Studio. Court TV has just confirmed that the family of Tupac Shakur is investigating a potential link between the murder of Tupac and Sean Diddy Combs. So, do you think Puffy was involved in the shooting? I believe so. I do believe so. I have proved things that I can say that will back up my claim, but this is not for the world to know about. You know what I mean? It's between me and him, and only he knows. So every time he say it didn't happen, or that's the only thing that makes this become an issue to everybody. I was acting. Who gets shot 5 times in acts? Oh, I didn't get shot 5 times in their vision. I only got shot once because they found the bullet. Quando a gente fala de hip hop, é impossível não falar do Tupac Shakur. Com mais de 75 milhões de discos vendidos e 6 filmes no currículo, ele dominou a cena dos anos 90. As músicas do Tupac eram uma manifestação de muitas coisas que aconteciam em volta dele naquela época. Ele tinha uma lírica que focava nos sentimentos dele, seja pela pobreza que aquela geração enfrentava ou até mesmo pela violência absurda que rolava na época, tanto de quem sofria quanto de quem a causava. O Tupac também é lembrado, infelizmente, por ser protagonista de um dos crimes mais conhecidos da história da música e também um dos mais mal resolvidos até então. Foram 12 tiros disparados contra o Tupac, 4 deles acertaram. Suge Knight, que era o cabeça da gravadora Death Row na época, também ficou ferido e no dia 13 de setembro de 1996, o Tupac Shakur faleceu aos 25 anos de idade. Até hoje, esse caso aí é cheio de mistério e envolve muitas disputas, entre elas a disputa entre a Death Row Records do Suge Knight e a Bad Boy Records do Sean Diddy Combs, que tentou contratar o Tupac, mas acabou perdendo para Death Row por causa de um acordo que fez o Tupac assinar com eles, e por causa disso, muitas suspeitas foram levantadas, entre elas de que o próprio Notorious Big e o Diddy seriam mandantes da morte do Tupac. Vamos entender melhor essa história hoje. O caso do Tupac é um dos maiores mistérios da humanidade. Existem muitos detalhes em torno da morte dele e até hoje esse caso aí não está oficialmente resolvido. Várias teorias cercam esse crime. Alguns acreditam que um cara chamado Orlando Anderson agiu por vingança pessoal ou a mando de uma gangue chamada Crips, enquanto outros acham que ele pode ter sido incentivado por uma recompensa oferecida pelo Diddy e pelo Notorious Big, alimentando a ideia de que o Big ou o Diddy poderiam ser os mandantes desse crime. Tem também uma outra teoria que diz que o verdadeiro alvo era o Suge Knight, ou que o próprio Suge Knight teria mandado matar o Tupac para não deixar o cara sair da Death Row Records. Mais um dos maiores mistérios da humanidade, que realmente mexe com o íntimo mais profundo dos homens, ainda não foi resolvido: a cura para calvície. A cura para calvície ainda é um mistério, mas o tratamento não, porque você pode fazer o seu com a Manual, que é a melhor opção para começar um tratamento eficaz, prático e seguro contra a queda de cabelo. Seu cabelo agora pode estar por um fio, cara, então não deixa ele virar saudade. A Manual é líder no tratamento de calvície no Brasil e é tudo baseado na ciência, e você pode fazer isso sem sair do conforto da sua casa. E é difícil, né? Não tem muito para onde fugir, porque calvície chega para pelo menos 50% dos homens. E como a gente não tá lá muito acostumado a correr atrás de tratamento, né? Quando a gente percebe e resolve olhar o que aconteceu, nosso cabelo já literalmente tá por um fio. Você já viu o Dwayne Johnson, cara, o The Rock? Você lembra dele quando ele tinha cabelo? Ele não ficou sem cabelo porque ele quis não, tá? Apesar de parecer que aquilo ali faz parte do visual dele, o Dwayne Johnson já teve cabelo um dia. E mesmo assim, a calvície alcançou ele. O processo com a Manual é muito simples. Você faz contato usando um celular, responde algumas perguntinhas através de um formulário super descomplicado, que é bem simples inclusive, e pela internet mesmo eles vão analisar a sua situação e um médico dermatologista vai analisar o seu caso. Durante o seu tratamento, você ainda vai ter um acompanhamento completo sem nenhum custo adicional. Lembrando que para funcionar legal, o tratamento da Manual tem que ser contínuo, tá? E os efeitos costumam aparecer a partir do 4º mês, seguindo certinho a prescrição médica. Os tratamentos são prescritos por médicos e especialistas e funcionam tanto para casos iniciais quanto para os mais avançados. E claro que a Manual tá sempre aqui com a gente no canal, deixou um cupom de desconto pra gente, né? Com o meu cupom MAS40ISSO, que você vai encontrar na descrição desse vídeo, você leva 40% de desconto no seu primeiro pedido e ele é por tempo limitado, tá?
Então aproveita, porque além disso, o frete é gratuito. O nome todo do Tupac é Tupac Amaru Shakur. Ele ganhou esse nome em homenagem a um líder indígena peruano que foi executado por se revoltar contra os espanhóis. O nome até que foi bem profético, né, para um cara que também ia viver de passar mensagem. A mãe dele, a Afeni Shakur, também foi bem revolucionária e chegou até, cara, a fazer parte dos Panteras Negras. E isso aí fez o Tupac viver rodeado de pessoas que abriram a mente dele e a visão do mundo de onde ele vivia. Provavelmente isso aí ajudou ele a ser alguém predestinado a ser importante. Quando ele era criança, ele já mostrava que ele tinha bastante talento. Ele ia bem nas aulas de teatro, mexia com música e até estudava poesia e literatura. Aí em 1989 ele começou a carreira musical dele usando o nome de MC New York. Aí 2 anos depois ele lançou o primeiro single dele e logo depois um álbum que abriu as portas para a carreira dele nos Estados Unidos, o Tupacalypse Now. Nesse trabalho, a lírica que girava em torno de assuntos sociais chamaram bastante atenção naquela época. Aqui ele conseguiu explorar bastante a realidade dos jovens negros, racismo, drogas e gravidez na adolescência. Ele chegou a conseguir disco de ouro com esse trabalho e em 1993 ele já estava lançando o segundo, com muitas parcerias, e ainda formou o grupo Thug Life. Tava indo tudo bem e quanto mais o tempo passava, mais parecia que Tupac tinha uma carreira muito promissora. Mas aí, em 1995 ele foi preso e essa prisão meio que assim virou a vida dele de cabeça para baixo. Durante o tempo dele na cadeia, ele gravou um dos maiores álbuns da história do rap, o Me Against the World, em março de 1995. Muita coisa da visão de mundo dele mudou bastante depois disso. Acabou, cara, que esse tempo aí que ele passou na prisão afetou bastante ele e a visão de mundo dele, né? E a angústia, a revolta começaram a aparecer mais no trabalho, além de que uma coisa bem importante começou a acontecer. O Tupac começou a se envolver nas tretas que rolavam na cena do rap, especialmente a rivalidade entre a costa oeste e a costa leste. E é aí que a história dele começa a ficar ainda mais tensa. O início da rixa dizem ter começado por causa de uma música que foi feita pelo Tim Dog em 1991, que se chama Fuck Compton. Nessa música aqui ele meio que mandava uma real bem direta pra costa oeste. Nessa época, apesar de mais próximo disso tudo, o Tupac ainda não tinha assinado nem com a Death Row e nem com a Bad Boy Records. Só que quanto mais o tempo passava, mais as rixas entre os dois lados cresciam, e isso acabou chegando tanto no Tupac quanto em outras pessoas envolvidas na época. A Bad Boy Records era do Sean Diddy Combs, o infame Puff Daddy, e ele dominava Nova York descobrindo vários e vários outros artistas e rappers, entre eles Notorious Big. Já a Death Row Records tinha o Suge Knight como uma das cabeças da gravadora, e eles eram a principal da costa oeste. O Diddy, obviamente vendo o grande sucesso do Tupac, queria muito contratar ele para Bad Boy Records, só que em 1994 uma situação aconteceu que acabou fazendo o Tupac optar por assinar com a Death Row. Naquele ano ele foi baleado em Nova York pouco tempo antes dele ser preso. Ele próprio acreditava que o Diddy, que na época era mais conhecido como Puff Daddy da Bad Boy Records, e o próprio Notorious Big foram os responsáveis por esse ataque, ou pelo menos eles sabiam que isso ia acontecer e acabaram não avisando a ele. So, do you think Puffy was involved in the shooting? I believe so. I do believe so. I have proved things that I can say that will back up my claim, but this is not for the world to know about. You know what I mean? It's between me and him, and only he knows. Who gets shot 5 times in acts? Oh, I didn't get shot 5 times in their vision. I only got shot once because they found the bullet. The police found it, but now they the cops. Now they doing detective work. Because they disrespected me, my name, my family, what I had been through. They said that I couldn't be in pain. I could not feel, I could not be hurt. In my moment of pain, when I was shot 5 times in jail for a crime I didn't commit, I go to jail for a crime everybody know I did not commit, get shot 5 times. Na época, o Notorious Big negou qualquer tipo de envolvimento com essa história, mas logo depois ele lançou uma música chamada Rushchocha, que significa quem atirou em você, que foi vista como uma espécie de provocação bem direta. Em outubro de 1995, o Tupac estava passando por uma fase bem complicada. Ele tinha um monte de problemas legais e com todos esses honorários advocatícios, ele não conseguia juntar a grana da fiança, que girava em torno de $1.400.000. O cara tinha que ficar trancado na prisão, mas depois de passar 11 meses preso, o Suge Knight
que era o CEO da Death Row Records, apareceu, pagou a fiança dele com um acordo em troca do Tupac assinar um contrato de 3 álbuns com a gravadora dele. Por causa disso, assim que ele saiu da prisão, ele foi direto pro estúdio para começar a trabalhar. Ele montou um novo grupo chamado Outlaw Immortals e começou a gravar o seu primeiro álbum pela Death Row. A gravadora ficou tão empolgada com essa parada que colocou o Tupac como principal artista, junto do Snoop Dogg e o Dr. Dre. O primeiro lançamento foi o icônico California Love, que saiu no final de 1995. Obviamente, né, cara, isso aí acabou meio que aumentando a tensão, porque a briga entre a gravadora do Diddy, a Bad Boy Records, e a Death Row já tava que nem uma panela de pressão. Enquanto Tupac Shakur tava desfrutando do sucesso como um dos grandes nomes do rap dos anos 90, a vida nos bastidores da Death Row Records tava tudo menos glamurosa. A gravadora meio que foi perdendo grandes artistas, né, tipo o Dr. Dre. O Suge Knight tava pegando cada vez mais controle sobre esses artistas. Isso aí tava criando um clima muito tenso, deixando até mesmo grandes artistas como o próprio Dr. Dre se sentindo meio deixados de lado. Tanto é que ele acabou saindo de lá e fundando a Aftermath Entertainment. Depois disso, vários outros artistas foram saindo de lá, o que deixava claro que a Death Row estava perdendo grandes talentos. Para piorar a situação, a rixa entre o Tupac e o The Notorious Big e a Bad Boy Records estava cada vez mais intensa. Era como se o rap tivesse se dividindo em várias facções, com o Tupac e o Big em lados opostos, o que só aumentava toda essa tensão na cena. Essa mudança não era só uma disputa de ego, era também uma batalha de identidade e poder na indústria do rap. Because I worked too hard on this. And as far as hip hop and all of that, I feel as though I'm not the god of hip hop, but what we do on the West Coast, I sold 5 million in 2 months. Biggie album been out 2 years, he's barely touching 2 million. This nigga done had 50 remixes, 1,000. He got everybody in New York in his videos and still barely touching 2 million. I've been out 2 months, my shit sold 5 million with 2 videos out. I'm just starting. These niggas can't touch us. They can't. They can't, really, it's funny. Enquanto tudo isso estava rolando, a pressão em cima do Tupac foi só aumentando. Ele estava no centro de um monte de rivalidade, conflitos internos e fama. Foi no ano seguinte que o Tupac lançou o All Eyes on Me e começou a atacar diretamente os rappers da Costa Leste, especialmente o Big e a Bad Boy Records. O tom da lírica o tempo todo foca em gangues de rua, violência e treta entre gangues rivais, o que era um retrato de uma tensão real que já estava rolando há muito tempo. Se ele focou essa lírica aí por ordem da gravadora ou por influência, não dá pra saber ao certo, mas é fato que a Death Row tinha também uma pegada mais assim radiofônica, que ajudou bastante na parte comercial. Mas todo esse acordo aí pra tirar o Tupac da cadeia pode ter dado ideia pros caras de explorar isso na lírica do disco. No dia 7 de setembro de 1996, o Tupac foi ver a luta do Mike Tyson em Las Vegas. Naquela noite parecia que toda a cena do hip hop tinha ido para Las Vegas. O Tupac e o Suge Knight estavam acompanhados com seus amigos e pessoas da cena, enquanto Dwayne Keffe, D. Davis e seus amigos também estavam na cidade. Esse cara era a líder da Southside Compton Crips, que era tipo uma aliança de gangues que ficava em Compton, na Califórnia. Depois da luta do Mike Tyson, no saguão da MGM Grand, o Tupac e o Suge Knight esbarraram com o Orlando Baby Lane Anderson, que era o sobrinho do Davis. Eles tiveram uma discussão com o Tupac na entrada do ginásio. Os dois acabaram se agredindo e essa briga foi registrada pelas câmeras de segurança. Segundo as várias histórias que contam, uma delas diz que isso aconteceu porque meses antes o Anderson teria tentado roubar um pingente da Death Row Records, uma coisa que foi vista como uma falta de respeito no mundo do hip hop, o que levou o Tupac e o Suge Knight a tirar satisfação com ele ali mesmo no saguão, o que acabou virando uma briga. Alguns dizem que esse roubo parecia ser um sinal de que eles estavam assim, meio que preparando alguma coisa contra o Tupac também. Aí, depois dessa briga, o Tupac e o Suge Knight foram embora. Essa briga, de acordo com o que as investigações e depoimentos levam a crer, levam aos acontecimentos da morte do Tupac. O Tupac entrou numa BMW sedã que era do Suge. O Davis, que estava presente, disse que essa briga com o Anderson foi o que deu aval para os caras quererem vingança, especificamente contra o Tupac e o Suge Knight. Eles acabaram parando em um sinal vermelho às 22h55, onde um fotógrafo conseguiu registrar esse momento. 10 minutos depois, eles foram parados por policiais porque estavam com som alto e sem a placa do carro. Aí o Suge pegou uma placa no porta-mala e os caras conseguiram sair sem nenhuma multa nem nada. Por volta de 23h10, enquanto eles estavam esperando em um outro sinal vermelho, o Tupac mexeu com duas mulheres. Aí
um Cadillac branco se aproximou da BMW deles e de repente a janela abaixou e 12 tiros foram disparados. O Tupac foi atingido por 4 balas, uma na cabeça, 2 na virilha e uma na mão. O Suge Knight, que estava no volante, foi atingido por estilhaços, mas a bala passou raspando. Assim que os paramédicos chegaram, Tupac e Suge foram levados às pressas para o centro médico universitário. O Golby, um dos melhores amigos do Tupac, recebeu a notícia de que os atiradores estavam ameaçando a voltar e acabar com o Tupac lá no hospital. Aí correram para avisar para a polícia, mas os caras disseram que não tinham policiais disponíveis para enviar. Por isso, os caras da própria Death Row foram para o hospital montar uma guarda, porque eles ficaram com medo de que quem tentou matar o Tupac voltasse para tentar terminar o serviço. Enquanto isso, no hospital, o Tupac alternava entre consciência e inconsciência, sedado e respirando com a ajuda de aparelhos. Os médicos tentaram salvar ele, fazendo até uma cirurgia bem arriscada para remover o pulmão direito, mas apesar de uma leve melhora, a situação continuava bem crítica. Na tarde de 13 de setembro de 1996, durante um procedimento na UTI, o Tupac não resistiu a uma hemorragia interna. A mãe dele tomou a difícil decisão de desligar os aparelhos. Às 16h03, o Tupac foi declarado morto. As causas oficiais foram insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória, além dos ferimentos à bala. Até hoje, a identidade do assassino é bem mal explicada e o caso nunca foi oficialmente resolvido. Várias teorias apareceram. Alguns acreditam que o Orlando Anderson agiu por vingança pessoal ou a mando dos Crips. Outros sugerem que o Anderson pode ter sido incentivado por uma suposta recompensa oferecido pelo Sean Diddy Combs e pelo próprio Notorious Big, o que alimenta a hipótese de que o Big poderia ter sido o mandante do crime. E a própria família do Tupac fala isso. Tem também uma teoria de que o verdadeiro alvo era o Suge Knight, que também foi ferido nesse atentado, enquanto outras acusações sugerem que o próprio Suge teria mandado matar o Tupac para evitar que ele deixasse a Death Row Records, porque ele acreditava que a obra do Tupac meio que ia valer muito mais dinheiro depois da morte dele. A real, cara, é que esse caso aí, ele nunca foi de fato solucionado, né? Em parte por causa da desconfiança das testemunhas em relação à própria polícia, aos interesses milionários em jogo e também porque muitos dos envolvidos já morreram, incluindo o próprio Orlando Anderson, que foi assassinado em maio de 1998, e o próprio Notorious Big, que, assim, também foi assassinado de um jeito muito parecido com o do próprio Tupac em março de 1997. Quase 3 décadas se passaram desde a morte do Tupac e apesar de terem várias declarações públicas, parecia que o caso estava bem longe de ser resolvido. Membros de gangues de Los Angeles como Keith e D. Davis já tinham dado pistas sugerindo que as autoridades sabiam quem estava por trás do tiroteio, mas nenhuma prisão até então tinha sido feita. Isso aí levou anos. Até que então, recentemente, o Davis foi preso em setembro de 2023 como principal suspeito. Ele é o único suspeito ainda vivo relacionado ao caso. Os outros 3 homens que estavam no Cadillac branco de onde partiram os disparos que atingiram Tupac já estão mortos. Na noite do crime, depois da briga, ele teria elaborado um plano de vingança lá mesmo. Esses detalhes trazem uma nova perspectiva sobre o que aconteceu naquela noite e ainda deixam uma pergunta no ar. Será que finalmente a gente vai chegar a uma conclusão sobre a morte do Tupac? A prisão do Davis foi um marco no caso. Mesmo que ele não tenha sido o atirador que matou o Tupac, as autoridades dizem que ele estava diretamente envolvido nesse ataque, participando da emboscada. Quando ele foi preso, ele teria dito ao oficial que sabia muito bem por que ele estava sendo preso, porque esse aí era o maior caso da história de Las Vegas. Em 29 de setembro de 2023, ele foi formalmente acusado de assassinato. Mesmo se declarando inocente, ele está atualmente preso no condado de Clark, lá em Las Vegas, e aguardando o julgamento. Julgamento esse que vai acontecer no dia 4 de novembro de 2024. E sabe quem ele já citou o nome várias vezes nesse caso? Do Diddy. A investigadora Sherry McCollum, que trabalhou na cena do crime do Tupac, acredita que tem uma ligação forte entre o assassinato dele e Sean Diddy Combs. E ela vai além, dizendo que essa treta toda começou lá em 1994, quando o Tupac levou o primeiro tiro naquele assalto suspeito. Lembra aquele assalto no Quad Studios em Nova York? O Tupac estava lá e acabou sendo baleado e assaltado bem na mesma época que o Diddy também estava frequentando lá, rodeado por umas 40 pessoas da comitiva dele. Coincidência? Pra McCollum, não. Ela acha que essa situação foi o pontapé inicial para toda a confusão que culminou no assassinato do Tupac em Las Vegas 2 anos depois. Claro que até hoje
rola aquele mistério e um monte de teorias sobre quem estava realmente por trás disso. Mas, se for como a McCollum sugere, o Diddy tem mais envolvimento nessa história do que muitas pessoas imaginam. Segundo ela, você não precisa atirar em alguém 5 vezes só para roubar joias e dinheiro. E para quem ainda acha que o lance do Quad Studios foi só um assalto mal planejado, ela se questiona para que o Diddy tinha uma comitiva com 40 pessoas. Ela questiona também o fato de que só o Tupac foi roubado e baleado, enquanto outras 40 pessoas que provavelmente tinham mais grana e também joias junto com o Diddy, meio que assim, saíram de boa de lá. A conexão entre o Diddy e o Jimmy Henchman, ligando tudo ao tiroteio no Quad Studios, é um papo que muitas pessoas estão tentando entender agora. A ideia é que o Diddy poderia ter mandado matar o Tupac, especialmente com essa história de um tal cheque, que é bem pesado. É claro que existem muitas fofocas e teorias, mas no fim das contas o que realmente importa são as provas que podem levar a uma prisão ou a uma condenação. A história do Gen Deal é que supostamente ele viu um cheque relacionado ao assassinato do Tupac e a ligação com a Blackground Records e o Jimmy Henchman. You have a guy named Gene Deal that works for Diddy that says that he saw a check that a guy named Eric Von Zip had, and he told him that the check was for the murder of Tupac Shakur. I saw the check for Pac's life. Eric Von Zip had a check in his right back pocket, and he said it came from Blackground Records. If there was a check, allegedly, if this was true, and Diddy did pay for the hit on Tupac and Suge Knight, and that check came from Blackground Records, it leads right back to the Quad Studios shooting, where when Tupac got shot, Diddy was in the studio with Jimmy Henchman. Lembrando que depois desse tiroteio, o Tupac foi direto nas declarações dele para acusar as pessoas. Ele então acusou o Notorious Big e a própria Bad Boy Records e, claro, o Sean Diddy Combs, achando que os caras estavam envolvidos por causa da reação fria e distante que eles tiveram quando ele entrou mancando, ensanguentado no estúdio. The fourth issue, when they came back with a reply, everybody knew what I did, they knew what I said. I was acting. Who gets shot 5 times in acts? Oh, I didn't get shot 5 times in their vision. I only got shot once because they found the bullet. The police found it, but now they the cops. Now they doing detective work. O Tupac na época declarou que conhecia bem o Puff Daddy e que o cara sabia o quanto o Tupac tinha ajudado o Big antes dele fazer sucesso. Então, essa fresa toda só deixou o clima mais estranho, levantando ainda mais suspeitas na mente do Tupac. E assim, né, o círculo de desconfiança foi se formando com o Diddy e o Notorious Big no centro dessas suspeitas. Essa treta envolvendo o Tupac e o Diddy ganhou um novo capítulo recentemente, porque a família do Tupac contratou um advogado para investigar uma possível ligação entre a morte do Diddy e a morte dele. Court TV has just confirmed that the family of Tupac Shakur is investigating a potential link between the murder of Tupac and Sean Diddy Combs. This coming from attorney Alex Spiro, who represents Tupac's family. Now, this investigation had been previously reported by unnamed sources, but earlier today, Spiro confirmed to our Court TV team that he and a team of investigators has been hired. O nome do Sean Diddy Combs já estava rondando essa história há bastante tempo, né, como deu para notar. Mas agora parece que as coisas estão ficando um pouco mais sérias, né? O Davis até chegou a dizer que o Diddy teria oferecido $1 milhão para ele por um único golpe do Tupac. Sinistro, né? Mas não é de hoje que o Diddy nega tudo, né? Em 2008, ele já tinha dito que essa história aí era mentira, que nem ele nem o Big sabiam de qualquer ataque antes, durante ou depois do que aconteceu. Bom, assim, né? Agora que ele tá sendo indiciado e até por promotores federais em várias acusações, a coisa toda começa a mudar um pouco de figura, né? Você começa a pensar nesse caso de uma outra forma. Mesmo depois da morte, o Tupac deixou um legado enorme. Foram 7 álbuns póstumos lançados, além de filmes e colaborações que foram muito importantes para a cena do hip hop e da música como um todo. Ele é considerado um dos maiores compositores e rappers da história, e a crítica social dele é pertinente até hoje. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, qual a sua teoria pro que aconteceu com o Tupac? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!